Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Rei. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé, migrando para as obras e práticas da lei. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege. Uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado aos pais várias vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja por Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho amado, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus santos apóstolos, porque também em Hebreus, capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial, prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque os santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura. Amém? Graças a Deus. É o livro de Atos dos Apóstolos, caro espectador, livro sagrado da nova aliança, que apresenta a vida e as ações dos apóstolos e demais obreiros, inclusive dos crentes. Sim, e entre tais ações encontram-se várias pregações de apóstolos e demais obreiros. E temos visto nestes vídeos pregação após pregação constante do livro de Atos, no propósito de entender por que apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da antiga escritura pertencente à aliança anulada. Sim, de antemão podemos te alertar que, para entender por que eles fizeram isso, em algumas de suas pregações, é necessário reparar antes para
quem eles citaram tais textos e por que o fizeram. E eu já posso te esclarecer que os santos apóstolos e demais obreiros pregaram o Evangelho e diante de judeus ou gentios que criam na lei e nos profetas, para estes, e somente para estes, os apóstolos e demais obreiros citavam trechos da Escritura pretérita. E por quê? Para que judeus e gentios que confiavam na lei, chamados de prosélitos, tementes e piedosos, para que estes soubessem que tudo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas, tinha se cumprido em Jesus de Nazaré, o Cristo. E uma vez cumpridas tais escrituras, extinguiram-se sua validade. Haja vista que Cristo em Mateus capítulo 5 declara: não julgueis, não penseis que vim destruir a lei, que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim destruir, vem cumprir, porque nenhum jota ou tio da lei ou dos profetas cairá sem que tudo seja cumprido. Entretanto, mesmo Cristo, ao ressuscitar, em Lucas 24, disse: era necessário que tudo que de mim estava escrito na lei, nos salmos e profetas se cumprisse. Aleluia! Cumpriram-se a lei, os salmos e os profetas em Cristo, e uma vez cumpridas tais escrituras, extinguiu-se sua validade, sua vigência. Por isso, também em Lucas capítulo 16, verso 16, diz: a lei e os profetas vigoraram até João, e desde esse tempo é anunciado o Evangelho do Reino dos Céus. Glória a Deus! Por isso também, quando apóstolos e demais obreiros se viam diante de gentios que não esperavam na lei ou nos profetas, bastava-lhes a pregação do Evangelho de pronto e de imediato. Aleluia! Provando-se que nenhum gentio, nenhum povo do mundo precisa passar pelo conhecimento da lei dos profetas para depois ser apresentado o Evangelho. Não, basta a pregação a todos os povos do Evangelho. Por isso que Cristo em Marcos 16 disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer no Evangelho e for batizado será salvo. Quem não crer no Evangelho será condenado. É o Evangelho que deve ser anunciado a judeus ou não judeus. Entretanto, diante de quem esperava na lei e nos profetas, citavam-se textos da anterior escritura apenas para que todos soubessem que Jesus de Nazaré era o Cristo, cumpridor das promessas. E uma vez cumpridas as promessas, extinguiram-se todas as escrituras pretéritas. Aleluias! Nesse sentido, vamos confirmar toda essa revelação apostólica no exame de mais uma pregação que consta do livro de Atos. Aleluia! Na verdade, trata-se da 25ª pregação constante do livro de Atos. E ela se encontra em Atos 16, versos 8 ao 18, que diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo o quê? Qual foi a interpretação que São Paulo teve da visão? Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. É o Evangelho a resposta divina ao clamor das almas dos homens.
É o Evangelho, a resposta divina para a salvação das almas perdidas dos homens. Quem tem ouvidos, ouça. As almas estão clamando pelo mundo afora por socorro, e o socorro de Deus agora é o Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça. Verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. E o que acontecerá nessa cidade de Filipos? No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Atenção agora! Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Por Lídia ser chamada temente, apesar de gentia, provavelmente ela devia ser alguém que esperava na lei e nos profetas. Entretanto, o texto não menciona o que São Paulo pregou naquela oportunidade a Lídia e demais mulheres. Verso 17. Verso 15. Depois, verso 14, caro espectador. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Só o Senhor para abrir corações, para ouvir a palavra apostólica, para ouvir o evangelho da graça, para ouvir o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, para ouvir a pregação da fé. O próprio Cristo disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se quer entender as coisas de Cristo, do seu evangelho, os homens por si sós são capazes. Há que se ter uma intervenção sobrenatural, há que haver um grande milagre espiritual divino para abrir mentes e corações. Se o caro espectador for escolhido, aleluia, ouvirá, entenderá e acolherá a palavra da graça. No verso aleluias 16, 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito, na mesma hora saiu. Glória a Deus. São Paulo está em Filipos, cidade da Macedônia, cidade gentil. São Paulo tinha ido orar, ele e demais que estavam com ele, próximo ao rio. Depararam-se com uma gentia temente a Deus. Provavelmente esperava na lei e nos profetas. Disse o texto, como acabamos de mencionar, que Deus abriu o seu coração para ela prestar atenção na palavra apostólica. Foi batizada e acolheu em casa os apóstolos. Que palavra, pastor Davi, ele estava anunciando naquela cidade? Inclusive aquela mulher e demais mulheres.
com as quais se deparou junto ao rio. Que palavra? O Evangelho. Por quê? Porque o texto é claro em mencionar que após esse ocorrido, após a salvação de Lídia, São Paulo, ainda na mesma cidade, aleluia, indo orar, se deparou com uma jovem que possuía um espírito adivinhador. São Paulo não invocou a Deus para que o espírito se manifestasse. Os apóstolos não eram exorcistas, os apóstolos eram profetas de Deus, levando a palavra. E a libertação dos endemoniados fazia parte do ministério da graça de Deus, mas não era o seu núcleo. O núcleo é a palavra, porque é a palavra que gera vidas. Mas, diante da pregação de São Paulo, o espírito maligno não se conteve e veio à tona. E pela boca daquela jovem, revela qual palavra São Paulo estava ministrando naquela cidade. A princípio para Lídia e aquelas mulheres junto ao rio e para outros mais. Que palavra? A palavra que anuncia o caminho da salvação. Caro espectador, essa palavra é a palavra que Cristo trouxe e que depois seus santos apóstolos confirmaram. É o Evangelho da graça, que São Paulo em Efésios chama de palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Porque o mesmo São Paulo, em Romanos capítulo 1, declarou que é no Evangelho que veio à luz a justiça pela fé, de fé em fé, a justiça divina de fé em fé. Sim, a palavra que anuncia o caminho da salvação é uma referência ao Evangelho da graça de Deus, é uma referência à palavra apostólica iniciada por Cristo e continuada pelos seus apóstolos. Porque antes não havia salvação. O que havia no passado era a salvação de um perigo iminente, era a salvação de uma doença letal, era a salvação numa guerra em situação desfavorável, salvação de pecado, salvação de um mundo tenebroso, salvação dos demônios, salvação da condenação eterna, salvação do inferno, salvação do reino do maligno. Esse conceito de vida eterna veio e se manifestou por Cristo e seus apóstolos e seus demais obreiros e obreiras. E isso é possível conferir, caro espectador, no próprio livro de Hebreus, capítulo 2, verso 2, que diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, a lei, porque segundo o mártir Estevão, em Atos 7, e segundo São Paulo escrevendo a Timóteo, a lei foi dada por ordenação de anjos. Não foi Satanás que entregou a lei provém do Altíssimo, a lei era santa, justa e boa. Foi Deus que determinou que os anjos entregassem às mãos de Moisés a lei. Mas a lei, como qualquer comando legal, cobrava imputação de pecados. E uma justa imputação de pecados, uma justa retribuição e castigo pelo descumprimento de seus preceitos. Porque a lei, o mal não estava na lei, o mal estava no homem. O poder do pecado, o pecado original. Entretanto, como a lei, por meio dos seus sacrifícios, não pôde livrar o homem dos seus pecados, ela é removida por sua fraqueza diante do poder do pecado. Afinal, ela serviu de intervalo entre a promessa de justiça a todas as nações, por meio da fé feita a Abraão, e seu cumprimento integral no seu descendente, Cristo, quando ele veio ao mundo, propiciando à humanidade toda, aleluia, justiça mediante a fé. Entre esses dois momentos sagrados, veio o momento sagrado de intervalo da lei. Ela veio para coibir as práticas pecaminosas, mas não teve sucesso. E Deus, aleluia, considera o homem maior que a lei. Sim, o próprio Cristo deixou claro isso. Não foi o sábado, não foi o homem que foi feito por causa do sábado, mas sim o sábado que foi feito por causa do homem. Deus não manteria uma aliança que não surtia efeito contra o pecado.
Deus, por isso, providenciou uma nova aliança, por meio da qual retiraria em definitivo o pecado da vida dos homens. Todas as religiões, não somente a lei, todas as demais religiões são um esforço humano para, com sinceridade, o homem tentar se apresentar a Deus em obras e buscar sua justiça. Entretanto, se o homem com suas obras não consegue sequer agradar os demais homens que sempre o acusam, como é que os homens procurariam obter justiça por obras diante de um Deus perfeito em luz? Por isso que a justiça é pela fé, por isso que o caminho da salvação é o Evangelho. Isso fica claro em Hebreus capítulo 2, verso 2 e 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, de toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem crê em Cristo no seu Evangelho e apenas em Cristo no seu Evangelho não tem ameaçado a sua salvação. Não, de forma alguma. E muito pelo contrário. Tem mais do que assegurado a sua salvação, porque a salvação, a palavra da salvação, iniciou com Cristo e depois foi confirmada pelos seus apóstolos. A palavra da salvação que São Paulo pregou na cidade de Filipos era o Evangelho, era a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. E até o maligno, pela boca daquela jovem possessa, sabia que o ministério apostólico era o ministério do Evangelho, da graça de Deus. Aleluia, caro espectador, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos, dê um like, aleluia, glória a Deus, agora na nova aliança. A palavra a ser anunciada a todos os povos, judeus e não judeus, é a palavra que anuncia o caminho da salvação, é o Evangelho da graça de Deus, que convida os homens a crer em Cristo e na sua palavra, a palavra apostólica, para obter justiça mediante a fé. Aleluia! Abra o seu coração, abra os seus olhos, como Lídia abriu o seu coração e olhos para a palavra da salvação. Glória a Deus! Deixe Cristo te libertar de toda ilusão, de toda mentira, de toda influência das trevas, como aquela jovem foi liberta de todo mal. Aleluia, glória a Deus. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu profeta, seja qual for o seu templo, suas obras religiosas, com todo respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Cristo no seu santo Evangelho, venha abraçar a palavra que apresenta o caminho da salvação, o Evangelho da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém?